também em relação ao 3D dentro do computador, digamos assim. Simulação, protótipo, testa o protótipo, fabrica o que a gente chama de TCC, que é a confirmação, ou no caso, de carro de cliente, e atende, então, a satisfação dos nossos clientes aqui. Quando a gente começou a falar sobre chassi, a gente teve que se reinventar dentro da engenharia. A gente conhece de carroceria, imagino que todo mundo aqui conheça muito bem também, mas quando a gente entra no mundo chassi, para a gente foi muito novo. Então, 4 anos atrás, a gente teve que desenvolver 2 pilares, que são aqueles DVP, chassi e powertrain. Carroceria é o ônibus, como a gente conhece. Chassi, powertrain é a parte de motor. A gente divide esses grandes grupos em 4 etapas de validação. Conforto, ao motorista, ao passageiro. Legislação, que é a parte legal, ele tem que ser homologado para poder ser comercializado. Durabilidade e performance. O que é a diferença entre um e outro? Quando você compra aquela solução lá para casa para, sei lá, fazer suco, e aí você compra lá da Shopee, chega, funciona 3 vezes. Quer dizer que ela performou por 3 vezes. 3 vezes a durabilidade. Então a gente quer que no nosso caso do elétrico sejam 16 anos em relação ao nosso produto, principalmente na parte estrutural. Então, como eu comentei as primeiras etapas, a gente entra em simulação, somente alguns dados aqui também. Foram 7.000 horas de simulação dentro da engenharia e 70 tipos de análise. Entre elas, de componentes, como eu comentei anteriormente da parte da carroceria também, a gente tem aqui suporte do motor, suporte da bomba de direção, suporte também da coluna de direção, pedal. Tudo isso a gente simula antes de colocar no campo para confirmar depois no teste o acordo, o ok, quanto à solução técnica. Também que foi o Cristiano que questionou antes em relação à parte de anti-intrusão, então, dos componentes da região traseira. Isso é o equivalente ao choque de um veículo, de um automóvel, a 50 por hora na região traseira. Quem tiver um carro ali usado e queira vender para a gente vai fazer esse teste agora físico lá, igual o que foi também o impacto frontal do G8. Terminando a durabilidade do carro, para que a gente não tenha então um custo somente na região traseira, a gente vai colocar o carro lá e vai bater um carro atrás também. Bom, falei em simulação e em protótipos. Nós tivemos 3 protótipos de validação e 3 instrutivos. O pessoal acabou de trazer aqui o preço, né, em relação a um carro. Se a gente vai destruir, que a gente está queimando, ou melhor, está investindo quase 9 milhões de reais. Tudo isso para quê? Para ter realmente uma confiabilidade em relação ao nosso produto. E mais 3 protótipos na parte de validação. E aqui eu trago, vocês vão conhecer bem, lembram do PV1 e PV2, foi o veículo que rodou aqui em São Paulo, também lá em Caxias do Sul para aplicação. O PV4 e o PV5 são os protótipos de durabilidade. O que é PV? Protótipo veicular. O que é CC? Carro de cliente. O que é PA? Protótipo de amostra. A gente fala bastante esses termos aí, talvez o pessoal nem sabe depois, fica no automático. Tivemos então o PV6 de homologação, vou explicar também, e o PV7 de aplicação. O que é a aplicação? O Renato comentou sobre soluções de disco de freio, sobre compressor. Então esse carro é um carro especial, que o objetivo é validar essas variações de marcas e opcionais. Falei então em protótipo, a gente entra na questão de testes. Então, o carro foi simulado, atendeu, a gente fez o protótipo, validou a questão da montagem. Para que é o teste? Exatamente para confirmar, garantir então o nosso ok quanto ao produto. Só falando então em teste, a gente teve 2.000 horas de teste de performance. Isso são 23 versões de software. O Renato vai lembrar aí depois, 25.3, né? 8.000 horas de durabilidade. E a gente já rodou 42 mil quilômetros em campo de teste ao longo dos protótipos. Aqui, então, é um exemplo de teste que a gente executou. É CONTRAN, então, um teste legal de homologação do freio. Todo mundo vai lembrar que quando a gente faz a venda de um veículo, a gente precisa homologar.
mas a gente realmente homologa pensando no PBT. Aqui a gente precisou fazer a aplicação do sistema de freio. A Knorr foi lá, desenvolveu junto com a Marco Polo a aplicação. Curiosidades, chega a 650 graus a temperatura no eixo, no disco frontal do veículo. Então tudo isso foi validado, a gente acabou realmente levando o carro ao extremo durante a homologação dos veículos. Então aqui na pista de baixo atrito, o veículo também passa parte na pista de baixo atrito, parte no asfalto. Isso lá no CTR também, pessoal, no CTA. Quem não conhece, também fica o convite para dar um pulo lá com a gente para conhecer. Então aqui também no asfalto, realmente a gente pode ver o computador aqui do motorista, qual é o efeito. Também homologamos então o nosso veículo na norma R100. Isso é a norma de segurança dos elétricos. Carros homologados até dezembro do ano passado não pediam isso. Os carros a partir desse ano, qualquer carro, seja Marco Polo integral, seja um encarroçamento, ele precisa atender essa norma de CONTRAN elétrico, de certa forma. Tem o CONTRAN do freio que eu falei antes, agora esse é o CONTRAN elétrico, a gente homologou junto com a NETS também. Então, a preocupação é quanto à proteção dos componentes elétricos dentro do veículo. Durabilidade, então, também é um item bastante importante. Quando a gente fez o G8, a gente coletou em torno de 100 sinais, porque era somente carroceria. No Ative, a gente teve mais de 200 sinais, então era somente cabo dentro do nosso veículo. A gente rodou por várias aplicações, coletamos 800 quilômetros no Brasil, no Chile, por exemplo, também, para poder fazer essa correlação e definir qual seria o nosso perfil de testes lá no CTR. Então nós temos, como eu comentei pela manhã, são 16 anos de durabilidade estrutural, 1.300.000 quilômetros. Nós estamos rodando hoje 24 horas, 7 dias por semana. Tem uma parte diferente do diesel. No G8 a gente rodava todo dia, porque você abastecia muito brevemente. No elétrico não, a gente tem em torno de 6 a 7 horas de carregamento das baterias. Quando ele está parado, a gente está ciclando, está abrindo porta, testando outras coisas. Então o carro ele não fica sem testar. A gente somente acaba executando outros testes com o veículo parado. Só nessa parte aqui, a gente encontrou 540 oportunidades / problemas durante o teste do nosso veículo. O teste, a gente tem que acelerar ele 60 vezes para poder reduzir o tempo de validação dos 16 anos para em torno de 5, 6 meses. E além disso, a gente vai agora também, já nas próximas semanas, iniciar a nossa rodagem externa. Ele não é acelerado, a gente vai ficar rodando com o veículo todo dia até fazer 100.000 quilômetros. Para fazer o quê? Desgaste de pneu, que tem uma pessoa que comentou hoje de manhã, questão de freio. Então aqui a gente consegue realmente entender qual é a aplicação no dia a dia do veículo e determinar também o nosso kit de peças de reposição de maneira mais assertiva. Também a nível de curiosidade, 16 anos, a gente valida 3 chassis ao longo desses 16 anos aqui. Por quê? O chassi, a parte mais de baixo, é quem mais recebe porrada em relação à pista. Então, em resumo, a gente valida 3 eixos para validar uma carroceria, devido à questão de quanta energia vem de baixo ali da pista. Bom, e aí entra aqui um último tópico, que são os CCs, carros de cliente. A gente está fazendo 30 carros, então são os primeiros 30 veículos, todos vão até o CTR e passam por esse checklist de problemas, checklist de itens. Cada carro fica uma semana lá, está gastando R$30.000 por carro para fazer essa checagem adicional. Ele passa, então, também pelas pistas. A gente tem aqui um pacote ou, de certa forma, um conjunto de itens que ele acaba executando lá no próprio CTR. Então, como eu comentei, uma semana de rodagem. Todo dia a gente passa um checklist de 137 pontos e verifica o status de cada um desses itens. A gente faz 15 tipos de teste, que roda 1.000 quilômetros no CTR. O que isso representa?
representa para a carroceria o equivalente a 10 mil km no campo e quase 30 mil para o chassi. Então, de certa forma, o carro já sai com esse conhecimento dessa quilometragem durante uma semana de testes lá no CTR. Tudo que a gente encontra de problemas, está aqui o Edson, a gente entrega junto para a equipe de produção, é revisitado, é corrigido para que o carro saia o mais correto possível, como a gente comentou exatamente hoje de manhã. E para fechar aqui, aí aquele número que eu já dei o spoiler antes, ao longo desse tempo de validação, a gente já encontrou e já resolveu 1.400 problemas, vão aparecer mais, a gente vai trabalhar para resolver, porque realmente o nosso objetivo aqui é entregar o melhor carro elétrico para o mercado, para vocês venderem aos nossos clientes. Certo? Minha parte, obrigado, pessoal. Estou à disposição aí para qualquer pergunta. Os 30 CCs, Cristiano, vão ser um ótimo laboratório para esse ponto. Entende? Então, vai ter um carro em Porto Alegre. A gente vai colocar alguém lá junto com vocês. A ideia é que a gente consiga, dentro desses 30 primeiros carros, ter esse feedback de como é a recepção do nosso cliente, não do cliente final como passageiro, mas também do próprio operador. Né? E a gente vai conseguir aprender muito com isso também. Então, o nosso objetivo agora é que a gente consiga também acompanhar essa aplicação dentro dos 30 carros do lote piloto. A gente vai organizar, então, não vai estar 100% junto à rodagem, mas, por exemplo, Porto Alegre, vamos lá por semana, uma vez, ou ficar 3 dias durante uma semana, para exatamente acompanhar e ter esse feedback. São 1.400 itens que a gente encontrou internamente. Né? Tenho certeza que vão aparecer mais itens, e aí o ponto aqui é a velocidade de resposta.